pessoas, eu sou a Helena Tavares e hoje eu estou de volta para falar sobre O Morro dos Ventos Uivantes, escrito por Emily Brontë. Então, antes de começar a falar o que eu achei do livro, enfim, o que eu queria falar aqui no vídeo, eu vou ler o que tá escrito aqui atrás do livro, pra vocês saberem mais ou menos qual é a história. Se bem que eu acho que a maioria de vocês já deve saber, né? Caro leitor, você está prestes a adentrar o inferno, mas não hesite, a viagem valerá cada segundo. Esta é uma história de amor e obsessão, e de purgação, crueza, devastação. No centro dos acontecimentos estão a voluntariosa Catherine Earnshaw e seu irmão adotivo Heathcliff. Rude nos modos e afetos, humilhado e rejeitado, ele aprende a odiar, mas com Catherine desenvolve uma relação de simbiose, paixão e também perversidade. Nada destruirá a essência desse laço, porém, quando ela se casa com outro homem por convenções sociais, as consequências são irreparáveis para todos em volta. No livro a gente conhece a história de Heathcliff, que foi adotado pelo pai de Catherine Earnshaw, e ele é um pouco diferente, ele tem a pele um pouco mais escura, então as pessoas pensam que ele seria filho de ciganos. Naquela época, na Inglaterra, rolava um preconceito racial bem forte, então isso também é uma coisa que está presente aqui no livro. E isso tem aqui no livro, né? A gente sabe que as pessoas não gostavam muito dele por causa da aparência dele, e pelo fato dessas pessoas desgostarem dele por causa da cor da pele dele e tratarem ele mal, ele acaba se tornando coisas que, enfim, vou chegar lá. Ele é adotado e esse homem que o adotou tem 2 outros filhos, no caso Catherine e o irmão dela, mais velho. E esse irmão mais velho dela e Heathcliff, eles não estão muito bem. O filho biológico do cara não é muito feliz com essa adoção, ele briga muito com Heathcliff, trata ele mal, humilha o menino. E Heathcliff, por mais que ele fosse inocente e uma criança honesta na época, ele também podia ser bem voluntarioso, assim, uma pessoa bem... assim como Catherine. Desde criança, desde jovens, todos eles já mostravam quem eles poderiam vir a ser e por consequência de ações de terceiros ou por coisas da vida, eles acabaram sendo o que a gente poderia ter imaginado. Mas enfim, o que acontece é que o pai deles morre e aí quem assume o controle da casa é o filho mais velho, logicamente, que começa a tratar Heathcliff ainda pior do que ele tratava antes. Privou Heathcliff de educação, enfim, de ter a vida como ele tinha antes, o que acaba tornando ele muito rude e, por consequência, a relação dele com Catherine é abalada. Eles já eram bem apaixonadinhos quando eram pequenos, mas essa relação é abalada. E até que um momento em que ela diz: eu vou me casar com Edgar Linton porque ele é rico, não sei o que, blá blá. Eu não poderia nunca me casar com Heathcliff. E ele acaba escutando isso quando ela fala isso pra Nellie Dean, que eu vou chegar nela já já. E aí ele fica pé da vida, foge de casa, Catherine fica super mal. E aí depois ele volta, quando Catherine já tá casada, ele volta decidido a destruir o casamento, porque ele morre de raiva do marido de Catherine, acabar com a vida do irmão dela também. E ele é uma pessoa, ele acaba se tornando uma pessoa vingativa muito... Ele não quer fazer, vou do nada acabar com a sua vida. Não, ele vai te destruindo de pouquinho em pouquinho e ele vai te induzindo à autodestruição. E, enfim, a história se passa em 2 casas, que é a casa em que Catherine vai morar depois de casada, que é a casa da família de Edgar Linton, e na casa em que ela cresceu, que ela morou com o Heathcliff, enfim. Mas enfim, vamos começar a falar o que eu achei do livro e coisas no geral. Uma coisa que eu descobri desse livro, que na época que eu comecei a ouvir falar do Morro dos Ventos Uivantes eu não sabia, é que ele é de literatura gótica. E eu não fazia ideia disso e foi uma ótima surpresa e foi muito interessante porque foi o primeiro livro de literatura gótica que eu li. Sobre isso, foi engraçado porque... Deixa eu explicar uma coisa pra vocês entenderem mais ou menos por que eu associei. Quando eu tava lendo, à medida que eu ia lendo, eu imaginei assim no início do livro, se fosse um filme, eu iria dizer que o livro, à medida que eu ia passando, assim, a fotografia começa com uma cor bem quente, assim, e aí vai ficando uma coisa mais fria, e não só a cor em si, do quente que vai ficando mais frio, mas também a decadência das coisas do ambiente. Isso graças a
o jeito como ela conduz a narrativa aqui. E ela não faz isso de uma forma pá, entendeu? É uma coisa bem sutil, com o tempo. Quando você para pra pensar, eita, olha como as coisas eram no início, olha como a sensação era diferente. Na verdade, a gente já vê esse contraste no início do livro, que eu vou falar já já. Mas com relação a isso, da mudança de tom, no caso, de, né, fotografia, se fosse um filme, é engraçado porque à medida que eu fui lendo, eu fui lembrando de A Colina Escarlate, de Del Toro, que é um filme gótico. Mas até aí, bom, essa só era a única associação. Mas quando eu fui parando pra pensar, depois que eu terminei de ler o livro, eles têm algumas coisas a ver. Principalmente uma coisa que o filme, ele se passa, a maior ênfase dele é na casa ali, nas coisas que acontecem dentro da casa. E aqui são duas casas, ok? Mas são só nessas duas casas que a história toda toma lugar. É aquele mundinho ali que eles vivem. Não existe, é quase como se não tivesse um mundo em volta dessas propriedades aqui. E aí, no filme também acontece isso. A fotografia, no caso, começa uma coisa bem quente quando ela tá nos Estados Unidos, a personagem do filme, e quando ela vai pra Inglaterra depois de se casar, a fotografia fica mais sombria. E foi mais ou menos isso que aconteceu aqui quando eu tava lendo o livro. E aí eu tava conversando isso com meu namorado e ele até falou pra mim. Inclusive o livro foi uma das inspirações do diretor pra fazer o filme. E eu fiquei, que coisa incrível, eu não sabia disso. Então foi uma coincidência bem bacana. Seguindo em frente, continuando aqui, foi muito interessante ler esse primeiro livro de literatura gótica, porque você não necessariamente pensaria que é um livro gótico. Assim, se você passasse o olho, lesse assim rapidamente sobre, talvez você não pensasse, mas realmente a sensação de terror e de pavor nesse livro aqui vai aumentando à medida que o livro vai passando. E teve uma hora que eu fiquei, meu Deus do céu, eu só quero que acabe, mas por favor não acaba, porque tá muito bom a leitura. Então é uma coisa meio conflitante. É uma história, são personagens assim que vai demorar um tempo pra eu processar tudo que eu li. Por mais que algumas pessoas digam, é uma história de amor e tal, eles queriam muito estar juntos, né? Mas pra mim, amor é o que não tem aqui. Pra mim esse livro é muito sobre a corrupção do homem. Rola muita manipulação aqui. A gente tem o grande antagonista, que é Heathcliff, porque ele acaba com a vida de todo mundo. Mas todos os personagens aqui são tridimensionais. Então assim, é muito complicado você torcer por alguém nesse livro. Todos eles têm alguma coisa, aconteceu alguma coisa que os fez agir daquela forma. Cada um teve a sua parcela de sofrimento aqui e o livro mostra isso, sabe? Como cada ação tem uma consequência e não que eles ajam de forma correta porque eles sofreram no passado, não é isso. Mas é interessante como ela trabalha aqui o peso das coisas que acontecem na vida deles. É um livro que eu vou ter que processar muito ainda, mas foi uma leitura muito interessante e muito diferente. E o terror que vem do livro não é de algo sobrenatural, mas o sobrenatural, assim como na Colina Escarlate, ele vem como pano de fundo, ele não é a coisa principal. Inclusive, ele aparece em pontos muito específicos e você nem sabe se realmente é um sobrenatural ali acontecendo ou se é coisa da cabeça das pessoas. O principal ali tá nas relações humanas e de como o homem pode se degradar. Então, pra mim, ele não seria uma história de amor, até porque o amor ali que você poderia dizer que tem não é amor, é uma obsessão. Pode ter começado como amor na infância ali entre Catherine e Heathcliff, mas acaba se tornando uma obsessão da parte dos dois, de certa forma. Pra mim, não é uma história de amor. E não deixa de ser bom por causa disso. Porque às vezes a gente fica tentando colocar a história de amor em tudo quanto é canto pra ficar bom, e aí às vezes estraga. Eu ia falar, na verdade, todas essas coisas assim da história, dos personagens depois. Eu esqueci de falar outra coisa que eu gostei muito no livro, que foi que ele tem dois narradores aqui, que eu não sabia. O primeiro é o Sr. Lockwood, que ele, na verdade, é bem do futuro, depois que toda coisa ruim já aconteceu, e ele aluga a casa de Heathcliff, que no caso ele aluga a casa em que Catherine morava depois que se casou, e Heathcliff mora na casa em que ela sempre morou quando era pequena. E aí, ele vai conhecer Heathcliff e ele percebe uma coisa muito sombria ali na casa dele, ele não entende por que ele é daquela forma, quem são aquelas pessoas que estão morando com ele, que eu não vou falar quem é, pra vocês lerem o livro. Ele pede a empregada da casa dele, que
também viveu lá a vida inteira e sabe de toda a história, pede pra ela ir contando pra ele e ela vai contando. E essa empregada, no caso, é Nelly Dean. Então, pra mim, é como se Nelly Dean ela realmente fosse a narradora da coisa, porque ela sabe a história toda e vai contando tudo. Claro que tem coisas que ela não pode contar porque é uma narradora em primeira pessoa e ela não é onipresente, porque a história não é dela, é uma história de terceiros, que ela tá ali incluída, mas é uma história de terceiros que ela tá contando. Então tem coisas que ela, eu fiquei sabendo depois que blá 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 blá. E o Sr. Lockwood, pra mim, é quase como se fosse a gente, os leitores, porque a gente não sabe de nada e ele vai devorando a história que nem a gente vai devorando, quer saber logo o final. Então é bem interessante o vai e vem deles dois. Se bem que a maior parte a gente permanece com Nelly Dean. Então foi uma leitura muito, muito, muito interessante. Pesada, assim, eu vou precisar... Eu com certeza vou reler bem mais de uma vez esse livro, porque assim, entrou na minha lista de favoritos da vida. E é um livro que me deixou uma agonia, num pavor, sabe, mas a leitura ao mesmo tempo é tão boa. Eu ainda vou precisar ler muitos e muitos textos de apoio pra compreender melhor tudo que rolou aqui, mas eu queria só vir logo falar com vocês e dizer que eu adorei esse livro, o quanto ele é incrível, e eu espero que eu tenha atiçado a curiosidade de vocês e que vocês sintam vontade de ler. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí embaixo o que você acha do Morro dos Ventos Vivantes. Eu sei que tem uma inscrita aqui que adora. Inclusive, obrigado por ter me sugerido o filme que eu pretendo assistir, não sei onde eu vou conseguir assistir. E eu descobri que na verdade existe mais de um filme, né? Então, qual será a melhor adaptação para o cinema? Não sei. E, enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí embaixo o que vocês acharam do vídeo, do livro e se vocês pretendem ler também. Um beijão e eu vejo vocês na próxima.